Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque para você que é amante de BI, assim como eu, estou trazendo uma notícia muito especial, que nada mais é que a inauguração do canal no YouTube da empresa DataSource Expert, que também conhecemos como DEX. Empresa no qual, caso você não conheça, trabalha com consultoria e desenvolvimento da plataforma de BI, utilizando o ecossistema da Microsoft, tanto o ecossistema on-premise, que seria o ecossistema local, quanto o ecossistema também em nuvem. E atendendo aí, então vários clientes dentro do mercado capixaba, clientes muito grandes, e também fora do estado do Espírito Santo. E esse que vos fala aqui se chama Lucas Degen. Eu sou um dos consultores sêniores dentro da DEX, que trabalha aí com BI há cerca de 5 anos. E também sou instrutor de Power BI nas horas vagas. E você pode estar se perguntando, o que exatamente eu estou fazendo aqui? Qual que é a ideia do canal? Pois bem, respondendo a essa pergunta interessante, eu vou trazer dentro do canal conteúdos exclusivos de Power BI, mas também da área de BI como um todo. Gerando então conteúdo de tudo que nós utilizamos no dia a dia dentro dos nossos clientes, como ideias de cálculos, ideias de processo de extração de dados, ideias de layout dentro dos seus relatórios e vários outros assuntos do âmbito de BI. E como primeiro vídeo aqui do canal, eu vou trazer uma dica bem legal que eu já utilizo dentro dos meus BIs desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar com essa ferramenta. Que então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre cálculos de tendência. Esse cálculo de tendência que eu vou trazer aqui, ele é um cálculo bem básico, é um cálculo bem genérico, mas que se você entender bem um conceito, você consegue adaptar isso para dentro do ambiente de onde você trabalha e conseguir evoluir isso muito mais. Bom, e para esse cálculo de tendência, qual que vai ser o resultado final atingido? Pois bem, eu tenho aqui essa coluna de tendência. A coluna de tendência vai avaliar o seguinte: o quanto que eu estou faturando em média nos meus dias ocorridos, e a partir desses dias ocorridos, ele vai identificar quantos dias faltam para terminar determinado mês ou determinado ano e avaliar se a minha tendência consegue ou não suprir a minha meta, ok? E independente disso, eu também vou ter uma coluna aqui da meta diária, o quanto que eu teria que vender em média por dia para conseguir então bater a minha meta. Então, a partir dessas informações de faturamento e meta, a gente vai gerar todas essas outras colunas aqui, justamente para conseguir identificar se o que você está fazendo atualmente vai ser suficiente para atingir determinado objetivo, beleza? Então, se vocês gostaram dessa dica e queiram aprender a fazer isso, continue no vídeo aqui que eu vou ensinar para vocês neste exato momento. Pois bem, galera, estou aqui com o meu Power BI aberto, ele está em branco, diferente do que eu tinha mostrado anteriormente, pois a gente vai construir todos os cálculos a partir do zero. Então, antes de a gente sair criando o cálculo, a gente precisa avaliar qual é o nosso modelo de dados. O nosso modelo de dados aqui tem todas essas tabelas, e essas tabelas a gente só vai utilizar 3, que é a tabela calendário, a tabela orçamento internet e a tabela vendas internet. A partir então dessas 3 tabelas, nós vamos conseguir utilizá-las para criar aquela visão de tendência que a gente viu no início do vídeo. Mas antes da gente sair criando realmente os cálculos, a gente precisa definir o que a gente vai fazer. A gente então vai avaliar o nosso faturamento e a partir do faturamento a gente vai comparar com a meta e identificar através da nossa tabela temporal, que é a nossa tabela calendário, o que eu estou fazendo de faturamento até então é suficiente para eu tender a bater a meta ou não. E a partir dessa avaliação, o nosso cálculo vai identificar isso sozinho, beleza? Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que nós iremos desenvolver? É a medida que vai calcular o nosso campo faturamento da tabela vendas internet. Então eu vou vir aqui na vendas internet, criar uma nova medida, que eu vou chamar isso aqui de internet faturamento, que nada mais é que uma soma do campo faturamento da tabela vendas internet. Fecho parênteses, dou um enter. Ok? Criamos aqui a nossa medida de faturamento. Agora, a gente vai vir aqui na tabela de orçamento, criar uma nova medida, que vai ser internet meta, que nada mais é que uma soma do campo orçamento, orçamento da tabela orçamento internet. Fecho parênteses e dou um enter novamente. Beleza, agora a gente já criou esses dois cálculos. Bom, agora para a gente identificar tudo que nós estamos fazendo passo a passo, eu vou criar aqui uma matriz, só para a gente visualizar todos os cálculos que nós estamos desenvolvendo.
E eu vou vir aqui na nossa calendário, expandir aqui a pastinha de colunas e colocar aqui dentro a informação de ano e também a informação do nome do mês. Beleza? Vou fechar aqui. Opa. Ok. Agora eu vou expandir o ano de 2020, apenas fazer um drill down aqui. Vou só aumentar o tamanho da fonte aqui, para caso você esteja vendo no celular, para não ficar muito ruim a visualização. Beleza, espero que esteja melhor a visibilidade aqui da fonte do nome dos nossos meses. Bom, agora eu vou colocar aqui dentro as informações das medidas que nós acabamos de criar, aqui dentro dessa matriz, que aqui é o faturamento, orçamento internet, vou colocar aqui também, vou só converter isso aqui para valor monetário, para a nossa visualização ficar melhor. Português, Portugal, cadê Português Brasil? Aqui, Português Brasil. E aqui em orçamento, colocar também Português Brasil. Pois bem, temos aqui então a informação do faturamento e a informação da nossa meta. Beleza? O próximo passo agora é começar a calcular e identificar a quantidade de dias ocorridos versus a quantidade de dias úteis e também as quantidades de dias restantes para terminar determinado mês ou determinado ano. Para isso a gente vai precisar da tabela calendário, que eu já tenho ela aqui. E aqui dentro da calendário eu vou criar a seguinte medida, que eu vou chamar aqui de quantidade dias, que nada mais é que vai ser um distinct count da coluna date da nossa tabela calendário. Fecho parênteses e dou um Enter. Isso aqui é a quantidade de dias. Só que eu quero aumentar um pouquinho a complexidade desse cálculo. Eu não quero calcular exatamente a quantidade de dias que eu tenho dentro da calendário. Eu quero calcular a quantidade de dias úteis dentro da calendário. Que pelo menos não seja sábado e domingo. Porque se eu quisesse controlar a questão de feriado, eu precisaria ter uma tabela calendário bem específica que armazene dentro dela as informações dos feriados, ok? Que no meu caso eu não tenho, mas caso você tenha essa tabela calendário, a lógica vai seguir a mesma coisa, então não vai ter muita diferença. A única coisa você vai precisar identificar tudo que for fim de semana e também tudo que for feriado. No meu caso eu só vou identificar tudo que é fim de semana, ou melhor, que é dia útil. Então eu vou criar aqui uma nova medida, só para demonstrar aqui a minha tabela calendário, antes de mais nada, eu tenho dentro dessa tabela calendário as seguintes informações, né? Que é a informação de data, obviamente, mas eu também tenho uma coluna que se chama dia útil. Se essa coluna tiver o valor sim, quer dizer que aquela data específica é um dia útil. Mas se tiver informação de não, quer dizer que aquele dia é um final de semana, beleza? Então já tem uma coluna que controla isso, então eu posso criar aqui uma nova medida que vai se chamar quantidade de dias úteis, que nada mais é que uma calculate da medida quantidade de dias, filtrando dentro da nossa tabela calendário, a expressão, que no caso vai ser a coluna dia útil, deixa eu colocar aqui, dia útil, igual ao valor sim. Fecho parênteses da filter, fecho da calculate e dou um Enter. Agora a gente tem essa medida que calcula a quantidade de dias úteis. Eu vou até colocar aqui dentro de um cartão. Dei um cartão. Beleza. Então tem aqui, ó, cartão de linhas múltiplas eu acho melhor. Então tem a quantidade de dias, que no meu caso é 366 dias, né, já que 2020 é um ano bissexto. E aqui a quantidade de dias úteis dentro daquele determinado ano, né? Porque novamente eu estou filtrando aqui só o ano de 2020. Se eu tivesse mais anos aqui, esse número iria aumentar. Pois bem, criamos aqui a quantidade de dias úteis. Agora a gente vai, a partir da quantidade de dias úteis, ver quantos dias úteis já ocorreram e quais ainda faltam ocorrer. Então eu vou criar uma nova medida aqui na nossa calendário, que vai se chamar quantidade de dias ocorridos, que vai ser uma calculate da quantidade de dias úteis, filtrando novamente a nossa tabela calendário. E a expressão aqui vai ser aonde a coluna date é menor que today, ou seja,
Ele só vai calcular a quantidade de dias úteis onde a data for menor que o dia atual. Por que o dia atual? E por que apenas menor e não menor ou igual? Porque se eu estou avaliando a minha tendência hoje, o dia de hoje ainda não terminou. Então não faz sentido eu colocar ele dentro dessa conta. É mais fácil eu pegar tudo que veio de ontem para trás. Então vai fazer mais sentido para esse cálculo. Então por isso que a date vai ser menor que hoje. Então fecho aqui a minha filter e fecho a minha calculate também. Beleza, eu tenho aqui a quantidade de dias ocorridos, que como vocês podem ver, como a gente está aí bem próximo do final do ano, né, que eu estou gravando esse vídeo já mais ou menos no iniciozinho de novembro, então esses dias estão bem próximos aqui. 262 dias úteis dentro de um ano versus 223 dias que já foram ocorridos. E por fim, mas não menos importante, eu vou precisar criar uma medida que se chama quantidade de dias restantes, que vai ser a quantidade de dias úteis menos a quantidade de dias ocorridos. Que aí eu vou ter exatamente esse resultado aqui, ó. Falta então 39 dias para o ano terminar, pelo menos 39 dias úteis, beleza? Bom, agora que a gente tem todo o nosso esqueleto pronto, né, basicamente todas as medidas bases que vai fazer a gente chegar no cálculo de tendência, a gente pode começar a fazer cálculos mais intermediários. Esses cálculos intermediários que eu vou criar aqui, vocês podem talvez criar dentro de uma medida só, utilizando aí variáveis e assim por diante. Mas só em efeito didático, eu vou criar uma por uma para vocês verem a evolução e a lógica por trás desse cálculo de tendência. Então, continuando aqui, eu vou novamente aqui na nossa tabela vendas internet e criar uma nova medida. Essa medida vai avaliar a média de faturamento por dia dentro de um determinado mês ou determinado ano. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de internet média diária, que vai ser a função divide, que eu quero fazer uma divisão, onde vai pegar o meu faturamento e dividir pela quantidade de dias ocorridos. Ou seja, se eu faturei tudo até hoje, e hoje, sei lá, tem 5 dias úteis, eu quero pegar tudo que foi faturado até então e dividir por esses 5 dias úteis, para ver qual que é a média que eu estou faturando por dia útil. Que aí eu fecho parênteses aqui e dou um Enter. Como é um valor monetário, já vou configurar aqui para valor de moeda e jogar aqui dentro da nossa matriz. Então, para cada mês, eu tenho aqui ó, o quanto que eu estou faturando em média por dia útil. Vou só aumentar um pouquinho aqui, diminuir aqui em cima, para a gente não perder nenhuma informação. Beleza. Então, como a gente pode ver que em novembro, nós temos 21 dias úteis e 5 dias ocorridos. E desses 5 dias ocorridos, a minha média é de R$86 mil por dia vendidos, beleza? Então, já que a gente tem aqui a nossa média diária, a gente pode ir para o próximo cálculo, que já é realmente o nosso cálculo de tendência. Então, eu vou criar aqui uma nova medida, que eu vou chamar isso aqui de tendência, que vai ser igual ao nosso cálculo aqui de média diária, multiplicado então pela quantidade de dias úteis. Que aí eu já vou converter isso aqui para valor de moeda. Ok? Então, vamos avaliar. Em novembro, que é o mês que eu estou atualmente, eu já faturei 431 mil. A minha meta é de 1,4 milhões. Só que até então, nesses 5 dias que já ocorreram, a minha média de faturamento é R$86 mil por dia. Se eu continuar com essa média diária, a minha tendência de faturar vai ser de 1,8 milhões de reais. Ou seja, a minha tendência já está superando a minha meta. Então, se eu continuar com essa média de faturamento por dia útil, eu com certeza vou bater, na verdade vou superar e muito a minha meta. Mas, caso essa tendência fosse inferior à meta, a gente pode criar uma nova informação que vai nos auxiliar o que a gente precisa fazer para conseguir atingir essa meta desse determinado mês ou talvez do ano inteiro, tá? Porque como vocês podem ver, a minha meta do ano é 16 milhões.
Só que a minha tendência de faturar é 15 milhões e isso é muito inferior à nossa meta. Então, a partir de um outro cálculo aqui, que eu vou criar agora, que vai se chamar meta diária, a gente pode pegar essa informação de meta, utilizar os nossos recursos aqui de cálculos de dias úteis e dias ocorridos e avaliar o quanto que a gente precisa então vender por dia para conseguir então superar a nossa meta. Superar não, mas chegar em 100% da meta. E se a gente faturar mais do que isso, a gente vai superar. Então vamos lá. O que esse cálculo vai ter então de verdade? Ele vai ter uma divisão. Essa divisão, o numerador vai avaliar a diferença entre a meta menos o faturamento, e dividir pela quantidade de dias que faltam para fechar um mês ou fechar o ano. Então vai ser o cálculo do nosso dias restantes. Ou seja, essa diferença dividido pela quantidade de dias restantes vai ser o quanto que eu tenho que faturar dia por dia para conseguir atingir a minha meta ou então superá-la ainda mais. Que aí eu fecho aqui o parênteses, dou um Enter. Já converto aqui para valor de moeda e jogo aqui na nossa matriz. Como vocês podem ver, os dias os meses que já estão com a quantidade de dias fechados, ou seja, com a quantidade de dias restantes zero, ele não possui meta diária e nem faz sentido. Agora, novembro, como a gente ainda tem 16 dias restantes, ele está me mostrando o quê? Que para eu atingir a minha meta em 100%, eu preciso faturar por dia 62 mil reais. Só que a minha média diária já é 86 mil, por isso a minha tendência supere muito a minha meta. Porém, caso essa empresa deseje bater a meta do ano inteiro, a média diária dela está sendo 58 mil reais. Só que desses 39 dias restantes, para ela chegar em 100% da meta, ela precisa então vender 82 mil reais por dia até o final do ano para chegar então em 100%, beleza? Então, gente, essa aqui foi a dica, esse foi o cálculo de tendência. Novamente, é um cálculo bem genérico, bem simples, bem básico, que se vocês entenderem a lógica, vocês conseguem pegar ele, adaptar para o ambiente de trabalho de vocês e talvez evoluírem isso ainda mais, ok? Espero então que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida ou tiverem algum problema, vocês podem vir a perguntar, deixar aqui nos comentários. Não tem problema nenhum, a gente vai avaliar, vai tentar responder. Se vocês tiverem sugestões de assuntos, também podem deixar aqui nos comentários, ok? Não tem problema. E caso vocês também queiram que eu desenvolva aquele layout que eu mostrei no início do vídeo, vocês também podem deixar de sugestão. E caso muita gente querer, a gente faz um vídeo especial montando então aquele layout que vocês observaram, beleza? Então, gente, vou ficando por aqui e vejo vocês aí, talvez aí no próximo vídeo.